Pela leitura nós percebemos bem essa história bem amarga. Ela mesma diz: o meu nome não deveria ser Noemi, mas o meu nome deveria ser Mara, porque a palavra Mara significa amarga, e ela sentiu que a sua vida era amarga, que Deus havia afligido a sua vida por todos esses anos. Já saiu da terra do povo de Deus, de Belém, foram morar lá em Moabe, porque não havia alimento ali, a seca era devastadora, e eles foram procurar recurso em outra terra. Moabe eram parentes, os moabitas eram parentes, mas tinham se afastado de Deus, que são os filhos de Ló, e longe de Deus, começaram a cultuar outros deuses, e lá Noemi foi morar. Lá ela perdeu o seu marido, morreu. Diz o texto que eles ficaram 10 anos lá. E aí também os seus 2 filhos morreram. E ela ficou apenas com as suas noras, que não tinham filhos. Aí ela disse: não tem mais sentido eu ficar aqui. E eu soube que na minha terra, lá em Belém, Deus usou de misericórdia, cresceu o trigo, e agora eles têm pão lá, vamos voltar para lá. E as 3 estavam voltando, e numa altura ela diz: vocês não podem ir comigo. Eu já sou muito velha, e vocês precisam ficar na terra de vocês, com a família de vocês. Aqui vocês encontram um marido, aqui vocês continuam a vida de vocês, mas indo comigo vocês vão estar numa terra estranha, numa cultura estranha, num Deus estranho para vocês. Tudo vai ser diferente, nada vai ser igual. E Orfa resolveu voltar. Chorou muito, mas voltou. Diz o texto 2 vezes que elas choravam em voz alta, porque elas amavam Noemi. Mas Ruth resolveu não voltar. E insistiu mesmo com Noemi que não iria voltar. E aí tem a fala dela para Noemi, foi feita uma música de casamento com essa fala. É uma música linda, é uma música que se chama Ruth. Você pode achar essa música na internet. O nome é Ruth, então você acha fácil. É essa fala dela: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você for, eu vou. O que você comer, eu vou comer. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde a senhora for sepultada, eu vou ser sepultado. E só a morte vai nos separar. Que é mais ou menos o que são os termos de aliança de um casamento que Deus constituiu. Só a morte os separe. Então é por isso que é usado para termos de casamento essa frase de Ruth à sua sogra. Pense como é o milagre de Deus. Uma nora que ama a sua sogra por demais. Não é assim? É um grande milagre. É algo que Deus fez. Esse texto, ele fala de Deus estar transformando os problemas da vida, os cercos da vida, as tribulações da vida em oportunidade para crescer. Com toda a desgraça e os desastres que aconteceram, Noemi encontrou uma mulher que era especial. Noemi encontrou uma norinha maravilhosa chamada Ruth.
Ela perdeu tudo, mas ela não perdeu a sua nora, a Ruth, né? Então, às vezes, a pessoa passa por noites intermináveis. E normalmente quando está muito ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, indo para a depressão, não consegue mais dormir direito à noite. E aí o dia é ruim, não tem força para trabalhar. Como muitos aqui já me falaram, a vida fica cor de cinza. Eu não tinha ouvido essas expressões anos atrás. Mas agora eu tenho ouvido muito essa expressão. A vida tem cor de cinza, não tem brilho, não é colorida, é sem graça, é vazia. Então, existe forma de Deus transformar os cercos da vida em oportunidade para crescermos. Às vezes, quando o povo de Israel estava ali, e a gente pode sentir assim, que como é que acontecem as coisas. Eles saem do Egito de uma forma poderosa, mas eles chegam diante do Mar Vermelho, e eles não têm como atravessar. Tem montanha desse lado, e tem montanha desse lado, e tem um grande exército, o maior exército da época, o exército do Egito atrás. Não tinha saída. Então, antes de Deus abrir o Mar Vermelho, não tinha saída. A vida não tinha mais saída, não tinha mais escape, não tinha mais o que fazer. A vida era em tom de cinza. Quando Paulo estava naquele navio e aquele navio naufragou, lá no final do livro de Atos, além do naufrágio, eles foram parar numa ilha e eles arrumaram uma forma lá de fazer fogo para se aquecer, porque era muito frio. Mas enquanto Paulo estava arrumando a lenha, ele foi picado por uma serpente venenosa. Então parece que quando as coisas não estão indo bem, elas não estão indo bem e ainda puxam outras coisas para não estar bem. E a pessoa entra em desespero, entra em medo. E alguns fazem como o avestruz, colocam a cabeça num buraco na terra e deixa a tempestade acontecer. Não tem uma ação, não tem uma atitude, não sabe sair daquele padrão de erros, né? E acaba sendo um ermitão, acaba se isolando, acaba se escondendo e não vai conseguir vencer. Então a gente pode transformar cercos da vida em oportunidades de crescimento se a gente tiver uma ação. Uma ação ao invés de se isolar. Ao invés de se conformar, de se acomodar, precisa ter uma ação. Mas talvez na hora que a gente está assim meio, isso me aconteceu muitas vezes, na hora da pressão a gente não acha uma saída. E é complicado. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Lá no Turvo, um raio deu numa embuia há muitos anos atrás, acho que uns 12 anos atrás, e eu mandei cortar aquela embuia em pranchas. Ela era muito grande, mas ela estava verde, e a embuia demora muito para secar, muitos anos. Aí foi feito aquelas pranchas, ficou muito bonita, era 2,5 metros, 3 metros de comprimento, mais ou menos essa largura, grossura assim, e dava mais ou menos uns 5 metros cúbicos de madeira. Cobri, fiz a pilha, foi muito bonito e tal, e estava lá no meio do taquaral. Aí o homem que trabalha para mim roçou o taquaral, acho que 2 anos atrás, no último retiro de
de carnaval ali uma semana. Ele tinha roçado lá. E na semana antes do retiro, vinha aquela vozinha: você precisa tirar aquela madeira de lá. Aí eu falo: mas Deus, eu não posso ir lá, porque eu estou muito envolvido com o retiro aqui, eu tenho que fazer muita coisa, eu não posso ir lá. Depois do retiro eu vou lá e tiro aquela madeira de lá. Só que daí aconteceu o retiro, quando eu fui lá, os homens já tinham entrado lá e roubado aquela madeira. Eu pensei: mas Senhor, o Senhor deixou que eles roubassem? Só faltou ele dizer: mas eu te avisei. Aí eu fiquei pensando assim: mas eu poderia ter ido lá? Porque assim, na minha cabeça veio a vozinha: você precisa tirar aquela madeira de lá. Mas como que eu ia tirar pranchas daquela grossura enorme sozinho? Eu não conseguia. Então eu disse: vou deixar isso para depois. Mas se eu tivesse pensado melhor, eu podia ir lá, trancado o caminho. Em algumas horas eu trancava aquele caminho, já ninguém entrava lá. Mas eu não lembrei de nada, Então, eu acredito assim que em certos momentos assim de pressão, a gente não consegue pensar. A gente não consegue calcular. Eu lembro assim que quando a gente jogava vôlei ali no Tinho, tinha muita reclamação, e eu ficava reclamando também. Em vez de parar o jogo e combinar como é que seria feito, a pessoa continuava fazendo aquele erro, continuava reclamando daquele jeito, daí eu reclamava daquele jeito e não parava aquilo. Em vez de parar para conversar e acertar, para parar a reclamação que magoa, que entristece. Então, precisa ter sabedoria também nessa ação. Noemi, ao ver a situação, ela não cruzou os braços, ela não se entregou, ela não se deu por vencida, ela achou uma saída. E às vezes é diante de pressões que essas coisas acontecem. Eu lembro bem, eu sou um pouquinho fã do Bernardinho, porque ele pode ser que não seja o melhor técnico, pode ser que tenha muitos técnicos bem melhores do que o Bernardinho. Mas ele fez tanta pressão sobre as jogadoras, na época era a seleção feminina, que só aguentava o Bernardinho alguém que aguentasse as pressões. Porque quem não aguentava a pressão do Bernardinho, espirrava fora. Mas também o que aconteceu foi uma seleção meio natural assim. Foi selecionando as jogadoras que mais aguentavam as pressões. Aí quando elas disputavam o campeonato, elas iam nas finais porque elas aguentavam as pressões. E isso aconteceu também com o vôlei masculino. Pode ser que ele não seja o melhor técnico, mas de uma forma pessoal, escolhe, acaba ficando aqueles que aguentam a pressão. E para chegar no final de uma competição, precisa ter jogadores que aguentam a pressão, porque senão os nervos acabam com a pessoa. Há jogadores, eu imagino que eu sou um deles, que se tiver um pouquinho de torcida, já fica nervoso, e daí já não joga mais nada. Começa a tremer, ficar ali olhando a torcida e não vai para frente, né? A outra coisa que acontece em relação a como você transformar os cercos da vida em uma oportunidade para crescer, é o diálogo. Ela chama as duas noras e expõe o assunto. Ela não expõe o assunto assim como que pisando em ovos. Ela simplesmente chega e diz a sua situação, e ela tem que voltar para a sua terra, e aí elas querem ir junto porque amam Noemi. Aí ela reúne as duas de novo e diz:
já numa altura da caminhada. Vocês têm que voltar para a terra de Moabe. Vocês não podem ir comigo, porque vocês não estão pensando direito no que vocês estão fazendo. Vocês vão para uma terra longe. A cultura é diferente, a língua é diferente, o Deus é diferente, tudo é diferente. Não é como aqui. Não tem como vocês aguentarem. Então, ela é muito clara nas expressões. Não que ela não amasse as duas noras. Ela ama as duas noras. Ela gostaria que as duas fossem com ela. Mas ela expõe a verdade. De uma forma leve, suave, mas ela não esconde nada delas. Ela é fiel em falar essas coisas. E ela não faz chantagens emocionais a elas. Enquanto meus filhos eram vivos, eu prestava. Não fala essas coisas, porque isso não é devido aos filhos de Deus. Ela não amarra o burro e fica lá que não fala uma palavra, aquele beição. Porque isso também não é algo dos filhos de Deus. Ela escolhe o diálogo ao invés do individualismo. Ela expõe o assunto com choro, com sinceridade, com verdade, com compaixão e amor. A angústia podia estar sufocando o seu coração. E a angústia, continuando, seria uma dor no peito. Então, expor o assunto, o diálogo, leva à cura. E foi isso que aconteceu. A igreja, ela precisa ser assim como Noemi. Falar a verdade, expor toda a verdade com amor. Mas não deixar de falar. Lá em Romanos 12, verso 13, diz assim: compartilhai a necessidade dos santos, né? Uns aos outros. Compartilhe uns aos outros. Se interesse pela vida do outro. Se aprofunde na vida do outro. Então, eu tenho visto uma mensagem no Facebook que fala assim, de como as crianças estão indiferentes. Aí o cara começou, assim, no shopping, jogar a bola para aquelas criancinhas que estão caminhando junto com a mãe ou o pai, nenhuma delas dá chute na bola. E ainda olham espantadas para aquele homem, e acham estranho a atitude daquele homem, como esse homem é louco, por que ele está jogando uma bola para mim? Quando que a gente sabe que a criança sempre foi espontânea, que gostaria, mesmo as menininhas pequenas, gostariam de chutar aquela bola, não está mais sendo assim. E eu acredito que pela exposição de tanta tecnologia, violência, aos olhos das crianças, pornografia aos olhos das crianças. Elas estão ficando pequenos zumbis, que não conseguem mais ter essas expressões de naturalidade de uma criança, daquele sorriso natural de uma criança. Então a gente está vendo uma mudança muito grande na sociedade, e a palavra de Deus diz assim: compartilhe a necessidade dos santos. Como que você está? Como está teu coração? Sorri para ele, chore com ele, enche os teus olhos de lágrimas em relação ao problema dele. Tiago, irmão de Jesus, ele disse: confesse os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E isso é uma forma de furar o cerco da vida. Quebrar aquela continuidade de erros, aquele padrão de erros, e não consegue, às vezes, corrigir alguém de uma forma sábia. Continua naquele mesmo padrão, naquela mesma forma, repetindo o mesmo erro.
E daí Deus diz assim, não irrite. Então Deus nos deu também sabedoria. A gente pode mudar a forma de falar, né? Não deu certo dessa forma, vamos falar dessa forma. Não deu certo, vamos falar dessa outra forma. Deus nos deu inteligência. Podemos romper os cercos da vida e transformá-los em bênçãos, através também da confiança em Deus, ao invés do medo. Então, Noemi, ela tinha tudo para ter medo. Ruth também poderia ter medo. Agora eu vou para uma terra estranha. Não, ela dizia, eu vou junto com a minha sogra. Eu amo a minha sogra. Aonde ela vai, eu vou. Eu não vou largar dela. Sabe, quando eu estava vendo essa parte, eu já lembrei de Abraão e Ló. Quando Abraão disse, gente, Ló, os nossos servos estão brigando. Não está dando certo de a gente ficar junto com os animais que a gente tem e com tantos servos. Eles brigam entre si. Temos que nos separar. E Ló, ele podia pensar assim, mas tio, eu posso vender um tanto dos animais? O senhor pode vender um tanto dos animais? Nós podemos diminuir a quantidade de servos? Mas eu não quero largar do Senhor. Eu não quero ficar longe do Senhor. Ele até que achou que era uma boa ideia e foi morar lá perto de Sodoma. Vocês lembram? E como foi uma desgraça isso. Mas Ruth, que era da descendência de Ló, disse, eu não quero ficar longe da mulher de Deus. Eu não quero ficar perto de programas bestas, se eu posso ter uma conversa digna, uma conversa inteligente com uma mulher de Deus, que tem postura. Eu vi como essa mulher vive. Eu vi como ela tratava o seu marido. Eu vi como ela tratava os seus filhos. Eu vi como ela tratava as suas noras. E a sabedoria dessa mulher não vem do natural. Vem de Deus. E eu quero esse Deus. Eu quero ir para onde ela for. E isso tirou qualquer possibilidade de medo, no sentido de, vou deixar minha família, meu povo, minha língua e os costumes da minha terra e vou para um lugar totalmente diferente. Veja, ela arriscou, mas era um risco calculado, planejado. Ela não era uma mulher burra. Ela era uma mulher inteligente, prudente. A Bíblia chama isso de prudência. Então, e veja o que Deus fez. Se você pegar as últimas palavras do livro de Ruth, dê uma olhadinha lá. As últimas palavras do livro de Ruth. O verso 21 e o verso 22. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Você sabe o que aconteceu com Ruth? Eu sei que você sabe, porque você já ouviu muitas vezes essa mensagem. Ruth estava lá na terra de Belém, que é a cidade de Davi, que é a cidade de José e Maria. Belém. Ruth foi para lá porque Noemi era de lá. E Ruth estava lá porque era costume entre os judeus que quando colhesse o trigo, todo o trigo que caísse no chão não era para juntar. Porque eram os pobres que poderiam juntar. O dono da terra não poderia voltar e buscar o trigo que caiu. Os pobres teriam o direito de ir lá e buscar esse trigo que caiu.
Lá foi Ruth, as catas desse trigo. Boaz, que era o dono da terra, um homem muito de Deus, ele ouviu a fama, todos os comentários bons a respeito de Ruth. E disse para os seus servos: derrube mais. Pô, aonde ela for, vai derrubando, para ela encher de trigo. E ela foi enchendo de trigo, e foi levando o trigo para casa, e ela fez pão. Gente, quando Deus dá o pão, no caso, Deus estava fazendo vir chuva. Ele não deu o pão d'água prontinho. Ele mandou a chuva e aí veio o trigo, que eles plantaram, que os servos de Boaz plantou. Foi assim que funcionou. E aí, Boaz se engraçou por Ruth, se encantou por Ruth e casou com Ruth, que era moabita. Boaz foi pai, Ruth foi mãe de Obed. Que Obed foi pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. Davi é pai de Jesus, pai de Maria. Veja que história maravilhosa. Uma estrangeira que foi trazida por Deus, que Deus usou a fé dela, a disposição dela, em vencer os cercos da vida. E Deus não deu somente o bolo para ela, Deus também deu a cerejinha de cima do bolo para ela. Ela tinha fé. Ela recebeu graças de Deus de ter uma sogra tão maravilhosa, de ter um marido maravilhoso. Mas ela jamais imaginou que Deus tinha dado uma bênção muito maior. Ela ia ser mãe de Jesus. Essa mulher aqui, desse texto que nós lemos. Deus faz assim. Deus transforma os cercos da vida em oportunidade para crescermos. Então, primeiro a gente precisa ter uma ação, em vez de ficar parado. Os moravianos diziam assim: cavalo parado não dá para guiar. Cavalo parado não dá para guiar. Navio parado também não dá para guiar. Mexe com o leme, não faz diferença nenhuma. Tem que andar para fazer diferença. Então tem que ter uma ação de Deus na nossa vida, ao invés de se conformar, de se isolar. Tem que haver diálogo, ao invés de se fechar, virar uma ostra. Tem que haver confiança, fé, ao invés do medo, da dúvida. Por causa dos cercos, vem o medo e vem a dúvida. E a dúvida pode ser mãe da incredulidade. E a incredulidade, mãe das trevas na nossa vida. Vamos